Quem fez esse levantamento da taxa de transmissão em Uberlândia foi a Secretaria de Estado de Saúde, mas a Prefeitura divulgou esse número e apresentou dizendo que é um reflexo já do que a cidade vem enfrentando em termos de restrições, toque de recolher à noite, fechamento do comércio que não é considerado essencial. Então, segundo esses números divulgados pelo município, no dia 5 de fevereiro, a taxa de transmissão estava em 1,25, ou seja, 100 pessoas transmitiam o coronavírus para outras 125. Segundo esse levantamento ainda, no dia 1º de março, a taxa de transmissão caiu para 1,4, ou seja, 100 pessoas transmitem o coronavírus aqui em Uberlândia para 104 pessoas. Para a gente traduzir esse número, o Balanço Geral convidou um infectologista, o Genael Freire, para falar com a gente sobre isso de uma forma bem simples. E para começar esse bate-papo, Genael, qual a importância de saber a taxa de transmissão de um país, de um estado ou, no caso, de uma cidade? Muito bem. A taxa de transmissão é um indicador muito importante porque ele consegue antever o colapso no sistema de saúde. Não adianta, por exemplo, eu programar um determinado número de leitos de CTI, aumentar os leitos de CTI, se eu não tenho uma ideia, do crescimento, da pandemia naquela localidade. Então, ela me dá uma ideia, do que eu vou precisar nos próximos dias. E também ela me dá uma ideia se as minhas ações de redução da mobilidade social, estão sendo eficazes. É um indicador que fala muita coisa, ela é boa nesse sentido. Como que a gente chega nesse número, na taxa de infecção ou transmissão? A taxa de transmissão ela precisa de cálculos complexos, que são baseados no número de casos e no tempo e na população. Então, não é um número fácil de conseguir. Não é um número como, por exemplo, o número de notificados, o número de casos confirmados. É um cálculo mais complexo. Você falou uma coisa muito importante, que é necessário saber o número de casos, num determinado período de tempo. E aqui em Uberlândia, a gente tem enfrentado um problema que é a falta de testes na rede pública. A Ellen Vilela fez uma reportagem e ouviu algumas pessoas que necessitaram fazer o teste para a Covid-19, mas não conseguiram. E a moça do postinho me informou que não estaria mais fazendo. Eu queria saber como que a gente fica. Ela me deu um atestado no AI de 7 dias. Meu atestado acaba na sexta-feira. Eu queria saber como que eu faço. Eu volto a trabalhar sem exame ou eu espero em casa? A Angélica mora no bairro Pequis. Como lá não tem UAI, foi até uma unidade básica de saúde da família. Procurou ajuda porque estava com sintomas de Covid-19 e foi informada que não poderia fazer nenhum teste. E não tem previsão também, Eu estava com todos os sintomas, ainda estou, E meu esposo também começou, já tem 2 dias, e não tem como a gente fazer o teste, porque não tem nem previsão de quando vai ter esse teste na rede. Na unidade do bairro Planalto, das UAIs, e cheguei lá com alguns sintomas do coronavírus. Fui encaminhado para um médico que nem fez exame nenhum, não pediu o PCR, nem o exame rápido, fez apenas algumas perguntas, me mandou para casa com 12 dias de atestado e um monte de remédio. A prefeitura alega que não falta teste. O que houve foi uma mudança no protocolo. Na verdade, o que nós temos? O exame padrão ouro para se testar é o PCR. O PCR detecta o vírus já no 3º dia de sintoma. Então o PCR está disponível nas unidades, o médico tem autonomia de solicitá-lo e ele é o que vai fazer o diagnóstico na fase precoce, na fase inicial da doença. O teste que foi temporariamente diminuído a sua oferta foi o teste rápido. Por que ele foi? Porque a gente estava tendo pacientes fora da janela. Como entraram profissionais novos e um grande número na rede, nós pedimos aos nossos infectos para novamente treinar essas equipes quanto ao tempo correto de pedir o exame. Por quê? Muitos pacientes estavam indo, fazendo o teste fora da janela, dando negativo, o paciente com alta suspeição de ser Covid, com sintomas, e aí ele relaxava, achava que estava negativo.
Quando não é o PCR, a gente tem que pensar o seguinte: PCR terceiro dia. Teste rápido, 8º, 9º dia só que ele detecta. Então, se eu fizer um teste rápido, quem tem 5 dias, 6 dias, ele não vai detectar mesmo, ele vai dar negativo. A gente pode confiar nesse número, mesmo faltando testes na cidade? Pode. A taxa ela é calculada por número de casos notificados. Para notificar o caso, eu não preciso ter o exame confirmatório, né? Basta ter os sinais e sintomas de síndrome gripal, por exemplo. Então, é claro que o indicador ele não é perfeito, né? Nós temos muita subnotificação. Muitas pessoas têm Covid e não reportam isso, ou o médico acaba não reportando, né? No entanto, já está calculado um grau de subnotificação. E a dinâmica da taxa, a subida do RT ou a descida, já nos dá o norte, né, calculando essa margem de erro da subnotificação. E a gente pode, pelo menos, suspeitar que essa queda na taxa de transmissão vem por decorrência dessas medidas mais restritivas aqui na cidade? Sem dúvida nenhuma, né? Teve uma queda considerável, né, embora continue acima de 1, e sempre que tiver acima de 1 é ruim, né, porque o crescimento ele é exponencial. Se eu tenho uma taxa de 1,04, por exemplo, cada 100 pessoas transmitiriam para 104 pessoas, né, dando exemplo, né, e isso sucessivamente. Então, o aumento ele é constante. Melhorou bastante, né? Esperamos que ela fique abaixo de 1 pela tendência. Para a gente entender que realmente a transmissão está diminuindo, esse número, essa taxa de transmissão tem que estar igual ou abaixo de 1? Na verdade, abaixo de 1. Igual a gente está estagnado, estaria estagnado. Acima de 1, em determinado momento, toda a população será afetada, acima de 1. Quanto maior o número, menor o tempo para afetar toda a população. Então, ela tem que estar abaixo de 1. Mantendo essa tendência, né, é uma tendência de extinção da doença, né? Assim, vamos falar assim, de término da transmissão, né? O problema é que a gente não consegue manter essa taxa abaixo de 1. Porque quando ela está abaixo de 1, nós temos que voltar com a mobilidade em função dos danos econômicos causados, que são muitos e são importantes. Quando a gente retorna com a mobilidade normal, o que acontece? A taxa sobe de novo. Então, a gente vai ficar nesse sobe e desce, nesse abre e fecha, até a gente conseguir efetivamente vacinar a maior parte da população.